Olá, ela é jornalista da CNN Brasil, onde cuida do conteúdo das redes sociais e escreve notícias de cultura pop. Formada em jornalismo pela Universidade Presbiteriana Mackenzie em 2019, ela trabalhou no grupo Bandeirantes de Comunicação, onde foi responsável pela gestão das redes sociais de diversos produtos da Band. Foi estagiária de redação na Tree Comunicação e estagiária de comunicação no Instituto Presbiteriano Mackenzie. O programa Memória do curso de jornalismo recebe hoje a jornalista Isabela Gadelha. Oi, Isa. Olá. Muito obrigado pela sua volta aqui ao Mackenzie. É um prazer recebê-la, viu? É bom estar aqui, ver tudo de novo. Traz Você uma formou nostalgia. há pouco tempo, né? É. Isa, por que você escolheu fazer jornalismo? Eu tive muita sorte, na verdade, porque com 15 anos eu fui selecionada para ser parte da Galera Capricho, que era um grupo de garotas que a revista Capricho escolhia todo ano para colaborar. Então a gente tinha um blog no site da Capricho, a gente escrevia para a revista. Era uma experiência muito legal. E por causa dessa experiência eu visitei a redação da Capricho. E quando eu senti aquele ambiente, eu fiquei, meu Deus, eu acho que eu quero ser jornalista. E foi muito especial essa experiência para mim, porque até então eu dizia que eu queria ser arquiteta, mas eu nunca tive certeza no meu coração. E quando eu decidi eu quero ser jornalista, eu finalmente senti essa certeza. Então, sou muito grata a essa experiência. Mas essa questão da Capricho, porque você não é de São Paulo, você é de Rio Branco. Isso, do Acre. Do Acre. E como é que ficou sabendo disso? Eu era viciada na Capricho. Eu lia sempre. Então, mas eu sempre via a Galera Capricho. Cantoras como a Manu Gavassi foi da Galera Capricho. Então eu nunca sentia que isso ia acontecer com uma garota do Acre. Eu me inscrevi só porque eu queria responder as perguntinhas. Era qual o seu cantor favorito? Seu livro favorito? Seu filme favorito? Era coisa assim. Eu fui eu mesma nas respostas, eu acho que isso chamou a atenção. Aí foram 2 ligações para conversar comigo e aí a terceira ligação foi para falar que eu passei. Eu acho que nunca teve uma do Acre antes, mas logo depois teve outra. Então eu diria que teve... foram 2 acreanas já na Galera Capricho, a segunda foi minha amiga, inclusive. A Capricho é famosa no Brasil todo, né? Então no Acre eu também lia bastante. Mas o ensino médio você fez lá? Sim, eu só saí de Rio Branco quando eu tinha 17 anos para fazer jornalismo e não vim direto para o Mackenzie, antes eu passei em Brasília. Fiz 1 ano e meio de jornalismo lá, mas eu queria São Paulo, e aí eu vim para São Paulo. E por que o Mackenzie? Olha, eu estava pesquisando as minhas opções e como eu decidi vir para cá também no meio do ano, é um pouco diferente de você aplicar no começo do ano, né? E para mim era a melhor opção. A grade curricular me chamou muita atenção. Ali de saber, já no primeiro semestre já tem música, cinema, tem também, eu vi lá aulas de fotografia e aquilo me interessou bastante. E o Mackenzie é um nome muito famoso, mesmo no Acre, quando eu fazia o ensino médio e às vezes a gente tinha que responder questões de vestibulares de outras universidades, eu via muito Mackenzie. Então, nessa minha mente também, de uma garota do Acre, que nasceu e cresceu no Acre, eu também nunca imaginei estudar numa faculdade com um nome famoso, assim, também. E como é que foram os seus anos aqui, Isa? Como é que foram os seus anos na universidade? Eu fui muito feliz aqui. Eu gostei muito da minha experiência na universidade. Eu comparo muito com a minha experiência na escola. Não tive nenhum problema na escola, mas eu não era a aluna mais aplicada, eu não estava estudando o que eu gostava. Então, você fazer um curso que é com o que você quer fazer e ter todas essas experiências é muito bom. Então, na escola eu não era a melhor aluna, aqui eu tinha notas muito boas. Aqui eu amava os professores, inclusive Vanderlei, Denise, Márcia, assim, foram experiências muito boas, assim, nas aulas, nos trabalhos que eu fiz. Eu também fiz intercâmbio pelo Mackenzie, passei 6 meses em Portugal e foi uma experiência muito, muito, muito boa mesmo, que eu aprendi muito. Então, eu diria que esses anos foram de muito aprendizado e foi muito... E amizades também que eu carrego até hoje. Você se lembra de ter feito alguma coisa extra classe? Eu tentei, mas eu não fui selecionada. Nem redação virtual, nem a agência júnior eu não consegui, mas eu tentei. Mas o que eu fiz mais assim, de interessante foi quando eu fiz um estágio pelo Mackenzie, que eu aprendi muito. Tive também chefes ótimos lá. O que você fazia no estágio? Eu escrevia as notícias para o site.
do Mackenzie. Então eu ia em eventos, eu fui em eventos muito interessantes, assim, e descobri várias coisas sobre o Mackenzie que eu não conhecia, que eu acho importante. Fui em luta de robôs, de alunos que fazem aqui. De engenharia. Eu também conheci um pouco do teatro, que tem aqui, do coral, e também descobri o EJA do Mackenzie também. Conversei com pessoas que do EJA já conseguem bolsa para entrar na graduação. Que é o ensino de jovens e adultos, né? Isso, eu vi eles tendo aulas de inglês e, enfim, eu achei muito legal, foram experiências boas. O que te marca mais, assim, em termos de disciplinas, de conteúdo? Porque eu sei que você sempre teve uma tendência a uma questão mais cultural. O que você se lembra das disciplinas que foram mais marcantes? Nossa, eu gostava muito de semiótica da cultura com a Denise. Abre a sua mente, assim. E eu também amei rádio. Eu não esperava amar tanto rádio. Para mim foi meio difícil no começo, porque a primeira aula você tinha que falar jornalistas de rádio que você conhecia e tudo mais. Eu sou do Acre. Lá tem 3 estações de rádio, eu não conhecia nada. Então, no começo eu fiquei, meu Deus, não conheço nada. Que é isso, eu vou ter que, aprender aqui. E eu não gostava muito da minha voz, mas tendo as aulas e fazendo os programas de rádio, entrevistando pessoas que eu admirava, que eu vou atrás, né? Tem que entrevistar pessoas. Não vou chamar meu primo, não, eu vou atrás de uma escritora que eu gostava e de um designer, um ilustrador que eu gostava. Trouxe eles aqui, a gente entrevistou e foi muito legal. São aulas que eu gostei muito. Isa, quando você escolheu fazer jornalismo, né, você já sabia que o diploma não era obrigatório para o exercício da profissão. Isso não te incomodou? Teve familiares que questionaram também. Eu lembro de um dia, assim, meus pais, eles sempre me apoiaram, ao mesmo tempo que eles tinham medo de eu escolher jornalismo. Porque eu sou do Acre, falando 1000 vezes isso aqui. Mas lá o mercado de trabalho é muito difícil para o jornalista, eles estavam com muito medo. E eu lembro de ter um dia num almoço em família em que vários familiares tentaram me convencer a não fazer jornalismo. A minha sorte é de, com a experiência da Capricho, eu pude conversar com uma estagiária, a Fernanda, que super tirou todas as minhas dúvidas. E eu nunca não pensei em não fazer jornalismo. Eu entendo que não é obrigatório, mas eu não me imagino exercendo essa função sem a faculdade. Apesar de eu conhecer uma jornalista que eu acho incrível e ela não tem diploma, mas ela escreve textos incríveis e tudo mais, mas eu acho que realmente essa experiência foi muito importante e é um mercado de trabalho difícil. Se você não tiver a formação no currículo, com certeza vai significar alguma coisa ali para você conseguir uma vaga. Você acha que para o jovem é importante a experiência universitária, passar pela faculdade? Sim, até para a gente aprender um pouco mais sobre a ética, sobre casos famosos, ter a experiência e o currículo, né? A grade curricular do jornalismo, ela é muito variada. Então você também descobre coisas que você não se interessava antes e olha, gosto de rádio, eu nunca imaginei. Então eu acho que é uma experiência que quem quer ser jornalista tem que passar, sim. Você se formou há pouco tempo, 2019. Mesmo assim, dá para dizer que o jornalismo de lá para cá mudou? Eu acho que sempre. É uma coisa que quando você vai fazer jornalismo, você tem que entender que toda hora está tendo alguma mudança e você vai ter que se adaptar rápido. Então é sempre uma experiência aí que você vai ter que saber, vai passar. Fala um pouquinho da sua experiência ao sair da faculdade, que eu lembro que você já estava fazendo estágio, né? Como é que foi todo esse processo até chegar aos dias de hoje? Na verdade, eu já entrei para a vaga já CLT da Band no meu último semestre, então eu tive que lidar com fazer o meu TCC e trabalhar já na Band. E esse é um processo seletivo que foi ótimo, porque é isso, eu vim aqui para São Paulo sem conhecer ninguém, eu não sou uma nepo baby, que se chama agora, então para você entrar nos lugares que você quer, às vezes você tem que conhecer alguém e, enfim, é um pouco mais difícil. Esse processo seletivo da Band, ele foi aberto para o Brasil todo, você mandava um vídeo de 1 minuto e eu passei, foi um grupo bem legal que passou, foram eu e mais 5 pessoas de origens diferentes, foi eu, uma paraguaia, um maranhense, foi muito legal. E aí foi quando eu tive bastante experiência, conheci bastante pessoas e trabalhei, né, conheci um pouco o mundo da TV, que é muito interessante, e entrei de paraquedas no mundo das redes sociais, de fazer conteúdo para as redes sociais. Então foi muito legal essa experiência. E hoje você faz exatamente o que na CNN?
Eu faço também conteúdo das redes sociais, de vários programas, e hoje em dia, de vários programas, mas a gente também tem o CNN Pop, que é conteúdo de cultura pop, né, nessa marca da CNN nova. E também escrevo notas para o site, e eu também tenho um quadro próprio que eu consegui, que é o K-Tudo CNN, que é conteúdo de cultura pop sul-coreana, que eu fiz um PPT para convencer minha chefe de que a gente devia fazer isso, falar de K-pop, de K-drama, da Hallyu, que é como a gente chama a onda coreana. E ela topou e a gente tem feito. Então eu também entrevisto astros de K-pop às vezes. Quando você estava na faculdade, você imaginava isso? Quer dizer, vou trabalhar na televisão, vou trabalhar com cultura pop? Desde que eu entrei na faculdade eu queria cultura pop. Então, ao mesmo tempo que eu amei os meus estágios, nenhum deles eram nas áreas que eu queria. Aí eu via, assim, colegas trabalhando com várias coisas que eu queria trabalhar. E eu falava, quando é que vai chegar o meu momento? E eu acho que a gente fica, né, com pressa de chegar onde a gente quer, mas às vezes é só uma paciência que vai rolar uma oportunidade, não desiste. E aí, na Band eu comecei com Hard News. Até que 6 meses depois eu fui pro Pesadelo na Cozinha, então comecei ali o entretenimento. E, enfim, lá eu conheci a minha atual chefe, que quando ela foi para a CNN e viu que a CNN queria investir em cultura pop, ela falou, a gente tem que ter a Isa aqui, e ela me puxou. Legal. E, enfim. Você acha que a televisão ainda tem força, Isa, apesar da internet, apesar do YouTube, apesar de todas as informações que a gente vê cotidianamente? Você acha que a televisão ainda tem força? Eu acho que Mesmo sim. a TV paga? Eu acho que sim. Sim, com certeza. Eu acho que até tem um glamour na TV, eu diria, que não tem na internet. Que a internet é bem democrática, o que é ótimo. É um pouco mais difícil você aparecer na TV, então tem bastante digital influencer que super quer aparecer na televisão, porque tem uma credibilidade também, tem uma força que eu acho que não vai acabar. Mas definitivamente tem que ser algo... A TV não pode simplesmente ignorar o poder da internet. E a mesma coisa, eu diria. Na Band era uma experiência muito interessante, porque o meu trabalho era pegar pautas que iam para a TV e transformar elas, adaptar elas para a internet. E teve uma vez que foi muito legal, que eu fiz uma matéria que a TV gostou tanto, que foi da TV para a internet, da internet para a TV de volta. Então foi bem legal essa experiência. No começo as pessoas ficavam um pouco incomodadas ali, os jornalistas, de terem que mudar certas coisas do cotidiano deles para a gente da internet entrar e atrapalhar um pouco. Mas deu tudo certo no final, todo mundo acostumou. Mas é isso, tem que cortar notícias da TV para a internet. E uma coisa que eu acho legal da CNN também é que você pode assistir a TV em várias plataformas, inclusive na internet. Então, não ignorar isso, né? E deixar com que mais pessoas tenham acesso também. É possível dizer que alguma coisa da faculdade você leva para o seu cotidiano, para o seu trabalho, para a sua área de investimento, né, do profissional? Com certeza. Eu acho que eu aprendi muito também na disciplina de audiovisual, ali de fazer... Tem pequenos errinhos que você faz na faculdade, aí você aprende e você leva para a vida toda também. Tô tentando lembrar, mas do audiovisual ali eu lembro de, por exemplo, não fazer entrevistas com fundo branco atrás de você. Coisas assim que você... Pequenos detalhes que fazem toda a diferença no dia a dia. Texto. Eu lembro até hoje uma coisa que o Gurgel me ensinou no meu texto, que eu não percebia um erro que eu fazia, que até hoje eu lembro, nossa, eu aprendi jornalismo esportivo com o Gurgel. Então, essas coisas a gente leva para a vida toda. Do TCC, você aproveita alguma coisa? Muito! O TCC foi muito importante para mim. Uma coisa que eu gostava muito de te ter como orientador também é, por exemplo, tu não deixava eu fazer nada clichê e chato. Não, isso é clichê. Ninguém mais quer ver isso. Faz uma coisa diferente. Tinha umas coisas assim, não, isso é... Não, vamos fazer uma coisa diferente. E isso era bem legal, de você não cair sempre no clichê das coisas mesmo. E uma coisa que eu gostei muito foi quando tu me falou para eu gravar até o que dá errado. Grava o que dá errado. Tem uma parte do meu documentário que é a gente indo na casa do Chico Mendes e tá fechado. E eu mantive no meu documentário. Ficou, eu acho que, não sei se foi o Hugo que falou que parecia um pouco Village... Qual era o nome do filme? Visage Village. Visage Village. Que ela não consegue encontrar o Godard. Eu falei, nossa, que comparação incrível. Meio diferente, mas
E aí eu sempre tento trazer isso não só para o meu trabalho, mas para minha vida mesmo, que de vez em quando eu crio conteúdo nas redes sociais, então às vezes você gravar o que deu errado também é interessante. Então traz um lado humano também. Essas coisas a gente leva para a vida mesmo. Você acha que é uma diversidade, você consegue verificar uma diversidade na CNN, de jornalismo, de forma geral hoje? Acho que dá para melhorar sempre, né? Eu diria que a minha área das redes sociais é a que tem mais diversidade. Tem mais pessoas, tem muitas... Eu até brinco que paulista é minoria na minha parte, porque tem gente do Rio de Janeiro, tem gente da Bahia, tem vários estados ali juntos, além do Acre também, e não tem só pessoas brancas e nem heterossexuais, isso é bem legal. Quanto ao resto, talvez acho que na frente das câmeras poderia melhorar um pouco mais a diversidade, mas eu consigo falar mais da minha área mesmo. Mas eu diria que, não sei se você concorda, que a TV a cabo, as TVs noticiosas a cabo, né, elas são bastante femininas. Sim, isso é verdade. Isso é verdade. Eu diria até atrás das câmeras também, não só na frente. Então tem muitas mulheres na nossa redação, isso é verdade. Porque eu estou dizendo isso porque eu acho que isso é muito reflexo também da faculdade. Eu me lembro que as nossas salas, né, você tem uma maioria de mulher, então talvez isso reflita na redação. Sim, sim, eu consigo ver. Na semana passada, em comemoração ao aniversário... Ao Dia Internacional da Mulher, né? Também, e também aniversário da CNN. Da CNN, juntou. Então, se juntou um pouco. E a gente foi numa conversa com a Mari Palma e a Mari deu espaço para outras pessoas falarem. E tinha uma mulher lá que ela disse que ela já foi a única da redação. Funcionária. Uma funcionária. Ela disse que no começo, quando ela começou na carreira dela, que foi uns 40 anos atrás, 30 anos atrás, ela era geralmente a única mulher da redação. E ela tinha uma experiência muito legal que ela contou pra gente, que foi... tinha uma promoção no trabalho dela, de que você mandava a sua ideia e você conseguia essa promoção. A dela foi escolhida e ela estava grávida, ela foi promovida grávida. E ela, caraca, imagina, isso é muito difícil. Hoje em dia, imagina na época, que era 30 anos atrás. Então, achei interessante ver essas experiências e como que isso mudou ainda bem para mais mulheres na redação. E qual a avaliação que você faz do jornalismo praticado no Brasil, não só na CNN, mas de forma geral? A gente tem muitos bons exemplos, mas muito maus exemplos. Ainda mais quando a gente junta com redes sociais, que hoje em dia tem redes sociais, perfis que são famosinhos, que muita gente gosta de seguir, mas adora dar notícias sem fonte, coloca tudo exagerado para causar um pouco mais, então isso é meio difícil. Eu diria até que você fazer esse jornalismo, como é que chama? Que causa mais, é mais fácil, porque você consegue mais audiência, você vai mais longe do que você fazer um jornalismo sério, às vezes isso é triste de se ver. Mas ainda assim, tem jornalistas muito bons, muito sérios, que fazem um trabalho incrível, e outros até, por exemplo, o Chico Felitti, que consegue fazer conteúdos que viralizam e são conteúdos sérios e bons, então eu diria que tem de tudo. Acho que tem gente da sua turma trabalhando com o Chico Felitti, se eu não me engano. É? E o mercado de trabalho, por exemplo, você saiu, você fez estágio, você foi para a Band, de certa maneira você teve lá um contato com a pessoa que te levou para a CNN. Como é que você avalia o mercado de trabalho hoje? Muito difícil. Tem gente que vem me pedir dicas às vezes, como que eu consigo trabalhar com jornalismo de entretenimento? Realmente eu não sei, porque eu sinto que eu tive sorte nesse processo seletivo da Band, que já, olhava para o Brasil todo. E outras formas de entrar, eu acho que você tem que sempre estar fazendo cursos para conhecer pessoas, para fazer network, para conseguir chegar onde você quer. É muito difícil. Então, eu acho que ainda é muito panelinha, eu diria, o mercado de trabalho. E qual a dica, por exemplo, que você daria para um jovem? Imagina a Isa em 2019 saindo da faculdade. Nossa... Eu sempre criei bastante, fiquei criando conteúdo, tive meu próprio canal no YouTube, fazia conteúdo nas redes sociais para ver se eu chamava a atenção de alguém que eu estava já falando de cultura pop, que eu tinha essa experiência. E na verdade isso me ajudou na hora da Band, eles viram que eu tinha um canal no YouTube e eles já queriam uma pessoa que olhasse formatos diferentes, que fizesse conteúdo para o canal no YouTube. Isso me ajudou. Eu acho triste que hoje em dia muita gente tem que criar conteúdo para chamar a atenção, inclusive escritores de livro que não vendem livro se não criarem conteúdo e aí perdem tempo para escrever livro. Enfim,
mas eu acho realmente importante você criar ali o teu portfólio e às vezes isso traz realmente oportunidades. Como eu disse, a garota que eu conheci, que não tem diploma de jornalista, mas escreve textos incríveis, ela começou com uma newsletter que ela criou para o mestrado dela, depois começou a escrever para um site colaborativo de fãs, e isso criou o portfólio dela. Hoje ela escreve para Vice, ela escreve para o Grammy, e textos incríveis. Então, às vezes, realmente você tem que se colocar aí fazendo conteúdo para o que você quer chegar e criar esse portfólio. Dois assuntos que na tua época não se falava, quer dizer, falava um pouquinho ainda da fake news, já começava a se falar da fake news. Queria que você comentasse então a questão da fake news, né? Como evitar a fake news, e o ChatGPT, que é uma novidade, mas imagino que você esteja ligada nisso também. Nossa, fake news é muito frustrante, porque até os meus pais às vezes caem e eu fico, meu Deus, vamos lá, vamos fazer um curso para não cair em fake news. Isso é muito difícil e ao mesmo tempo, né, um desafio para o jornalista de pensar que as fake news, elas alcançam muitas pessoas. Como que a gente faz com que essa notícia seja mais fácil de ser entendida, para ninguém cair em fake news, para, né, evitar? Eu acho que é um desafio aí que a gente vai ter sempre e eu espero que diminua. Até porque, né, estão tendo mudanças nas redes sociais para a gente já conseguir sinalizar que aquilo é fake news. E a gente vai ter que sempre ficar, né, como é que é? Falando para as pessoas, é fake news que isso aqui aconteceu. Tem umas que são tão ridículas, mas a gente ainda tem que fazer. Já o ChatGPT, eu não tenho medo do ChatGPT. Eu já até usei bastante, assim, para testar um pouco. Por exemplo, eu ia entrevistar um ator, aí eu coloquei, que perguntas eu faço para esse ator? Ainda eram perguntas muito genéricas. Aquilo ainda é uma inteligência artificial, não tem aquele lado humano nosso de perguntar coisas mais profundas e tudo mais. E eu acho perigoso só jornalistas usarem como fonte, né? Tem que sempre checar as informações, ainda é uma inteligência artificial que comete erros e tudo mais. Mas eu acho que pode servir mais como uma ferramenta para a gente e não como uma forma de a gente perder emprego, eu diria. Quem sabe eu acho que a gente vai usar, mas sempre com cautela. Isa, algum arrependimento por ter feito jornalismo? Sim, não ter alguns finais de semana, trabalhar no feriado, trabalhar muitas horas. E quando alguém morre, meu Deus do céu, aí fica uma loucura. Acho que essa loucura, assim, tem uma hora que cansa e eu ainda só tô no começo da minha carreira. Então, acho que é uma coisa importante de falar para as pessoas, olha... Você imaginava isso quando você queria fazer jornalismo, que você não teria final de semana? Eu não imaginava. Eu acho que comentaram ali no começo da faculdade, mas acho que nunca enfatizaram, olha, é o seguinte, vai ser isso. Ainda mais porque eu fiz estágios e que eu não precisava trabalhar no final de semana. Eu tinha recesso coletivo super grande em dezembro. Agora não, eu tenho uma semana de folga ali para as festas do fim de ano. E até que eu tenho bastante finais de semana, mas ainda assim, esse último final de semana eu trabalhei. E é isso, feriado também. Não, você não vai para a praia, você vai trabalhar. Isa, eu queria agradecer demais a sua presença aqui, foi muito legal recebê-la aqui de volta, né, aqui no Mackenzie. Você sempre foi uma pessoa que eu tenho o maior carinho, acho que não somente eu, como todos os professores, foi ótimo ter sido seu orientador na faculdade. Sucesso na sua carreira, tá bom? Espero que você consiga aí, pelo que eu percebo, você está feliz, né, exercendo, fazendo o que você faz hoje. Então, espero que você tenha muito sucesso, seja na CNN ou em qualquer outro lugar. Obrigada, professor. É um prazer estar aqui e pode chamar sempre. E o nosso muito obrigado também a você que nos acompanhou até aqui. Até o próximo programa.